Mano, eu É quero ir aquelas pra coisas. casa, tomar minha vitamina de Fala pra você abacate, ganhar um programa de entendeu? 30 minutos. Comer meus Porque é a 4 única ovos pilha que tem. cozidos. Juan Guaidó é o novo presidente da Venezuela. Ele, que também é presidente da Assembleia Nacional, se declarou em manifestação pública o presidente de fato do nosso país vizinho. Acontece que Nicolás Maduro não reconhece isso, ou seja, quer ainda ficar agarrado ao poder, assim como meia dúzia de países governados por esquerdistas. Mas existe aí uma treta gigantesca que pode gerar um conflito e até mesmo uma intervenção americana na Venezuela. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, claro, aquele clássico pedido, mas que é muito importante. Não se esqueça de dar o seu like, de tocar o sininho e, claro, de se inscrever no canal. Aí, se você puder também, claro, nos ajude em mbl.org.br/contribua. Todos vocês devem ter acompanhado que no último dia 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional se declarou presidente de fato da Venezuela. Mas isso gerou uma reação absurda de Nicolás Maduro, que mesmo com todo o desgaste internacional insiste em se manter no poder. Mais do que 23 foram 14 países que reconheceram Juan Guaidó como presidente. Entre eles, claro, o Brasil, os Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Reino Unido. Mas também houveram aqueles que decretaram apoio a Nicolás Maduro, ou seja, continuam reconhecendo ele como presidente da Venezuela. São esses países a Rússia, Cuba, México, Bolívia, Nicarágua, Turquia, China e Irã. Ou seja, 14 países versus 8 países. Obviamente que Juan Guaidó tem muito mais apoio internacional, porque ele não quer assumir o poder em definitivo. Ele quer assumir o poder, e já assumiu de fato o poder, temporariamente, até que novas eleições sejam realizadas e eleições que não sejam realizadas com base em fraudes. Mas para entender todo esse contexto, antes nós precisamos dar alguns passinhos atrás. Afinal de contas, quando foi que a Venezuela chegou nesse estágio de calamidade? Bom, na verdade, isso começou lá atrás quando Hugo Chávez assumiu o poder. Mas para a gente tentar resumir o cenário atual, nós podemos chegar um pouquinho antes. Em 2017, a Assembleia Nacional tinha eleito uma maioria de deputados opositores ao governo de Nicolás Maduro. Ele, que já tinha sido o sucessor de Hugo Chávez sob circunstâncias absolutamente suspeitas, que já tinha conduzido a Venezuela para uma inflação absurdamente insustentável, tinha conduzido o país para sua maior crise política e econômica, aliás, talvez a maior crise política e econômica de toda a história da América Latina, agora não reconhecia a Assembleia Nacional simplesmente porque, em sua maioria, era formada por opositores. Daí então ele tirou da cartola um truque, a Assembleia Constituinte. A legislação na Venezuela permite que o presidente da República convoque uma Assembleia Constituinte que assume o papel de poder legislativo até que uma nova Constituição saia dali. Entretanto, esta tomada de posição do presidente deve passar por um referendo, isso é, a população deve dizer se aceita ou se não aceita a instituição dessa Assembleia Constituinte, que passa, de certa forma, até mesmo a substituir a Assembleia Nacional, porque é o principal órgão legislativo. Acontece que Nicolás Maduro, em 2017, simplesmente não fez o referendo, instituiu a Assembleia Constituinte e ficou por isso mesmo. Em resposta, a oposição organizou um referendo simbólico, onde mais de 90% da população que votou, ali cerca de metade da população, disse que não apoiava a instituição da Assembleia Constituinte. Afinal de contas, era evidentemente um golpe. Mesmo assim, Maduro seguiu adiante e convocou as eleições para essa falsa Assembleia. A oposição, para não legitimar essa nova Assembleia Constituinte, simplesmente não lançou candidatos. As 545 vagas lançadas por Nicolás Maduro foram absolutamente todas ocupadas por pessoas ligadas ao governo, por chavistas. Acontece que nessa Assembleia Constituinte somente cerca de 40% de todo o eleitorado venezuelano foi votar.
porque, óbvio, a maioria da população já era contrária ao governo de Nicolás Maduro. E se não havia candidatos da oposição, por óbvio que essa grande parcela da população não iria votar, até porque se tivessem votado, o resultado seria o mesmo da Assembleia Nacional, ou seja, o comando completo da oposição. Cerca de 2 semanas após a instituição dessa Assembleia Constituinte, eles foram além, se deram o poder de aprovar leis, ou seja, destituindo por completo a Assembleia Nacional. E aí, óbvio que a Assembleia Nacional, a Assembleia Legítima, recorreu à Suprema Corte do país, mas ela já está toda, há muito tempo, nas mãos de Nicolás Maduro. Mas a Suprema Corte disse que a Assembleia Nacional, por óbvio, não era legítima, até porque os juízes são todos governistas. Isso porque eles teriam dado posse a 3 deputados que foram eleitos com base em fraude. Olha só, parece quase que uma piada. E aí então veio a reeleição de Nicolás Maduro em 2018. Acusado de fraudes por todos os cantos. As mais diversas organizações internacionais viram com seus próprios olhos que não tinha como aquela eleição ser absolutamente transparente e de fato democrática. Havia um golpe em curso nas eleições de 2018 na Venezuela e a eleição de Nicolás Maduro não era legítima. Diversos órgãos recomendaram que ela fosse refeita ou que uma recontagem de votos fosse feita na Venezuela. Nicolás Maduro e o judiciário da Venezuela, dominado por ele, ignorou isso completamente. Ele assumiu a força 9 meses depois, no início desse ano. Assim que ele assumiu, o Paraguai já rompeu as relações com a Venezuela. Isso gerou reações também em diversos outros países, mas tudo ia numa certa tranquilidade. Já há algum tempo não haviam manifestações, até que chegou então o dia 23. A manifestação da oposição com milhões de pessoas nas ruas e a declaração de Juan Guaidó como novo presidente. Mas afinal de contas, quem é legítimo, quem não é legítimo? Bom, de fato, a eleição na Venezuela foi absolutamente fraudada. Há mais do que provas suficientes para se dizer isso. Nicolás Maduro retirou basicamente todas as funções do poder legislativo. Deu um golpe, exerce o poder na mão dura. É um ditador de fato. A lei na Venezuela, a Constituição venezuelana, prevê que em casos como este, o presidente da Assembleia Nacional deve assumir a presidência da República até que novas eleições sejam chamadas e um novo presidente seja democraticamente eleito. Portanto, sim, de fato, Juan Guaidó, pela lei venezuelana e pelo bom senso, obviamente, é um novo presidente do país. Acontece que boa parte das Forças Armadas ainda estão nas mãos de Maduro. Não que ele tenha o poder completo sobre essas forças, muito pelo contrário, mas ainda tem uma grande parte, os principais, os generais, os comandantes principais do exército ainda estão com ele. E a oposição está cada vez mais tentando seduzi-los, convencê-los de que continuar com Maduro não é o caminho. E mais do que isso, convencê-los de que Juan Guaidó é de fato um novo presidente. Só que Nicolás não ia assistir tudo isso quieto, né? Ele não ia ficar lá tipo, tá bom, você é o presidente, eu vou embora. Ele resiste, ele está pegado à cadeira e não quer sair dela de jeito nenhum. Inclusive rompeu, ou pelo menos disse que rompeu, porque ainda acha que é o presidente, relações com os Estados Unidos da América e ordenou que todos eles saíssem da Venezuela em até 72 horas, portanto até o dia 26 de janeiro agora. Acontece que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela. Ele é o ex-presidente da Venezuela e, como tal, não tem autoridade para ordenar a embaixada americana fazer o que quer que seja. E Juan Guaidó não rompeu relações com os Estados Unidos. E aí fica a grande dúvida. O que Nicolás Maduro vai fazer agora? Quando der as 72 horas no dia 26 de janeiro, ele vai mandar o exército expulsar os embaixadores e todos os funcionários do consulado americano? Porque se Maduro fizer isso, obviamente que os Estados Unidos irão reagir. E reagir, talvez, não somente politicamente, mas reagir de fato com forças armadas. Aí seria o caso de invasão da Venezuela, que não é uma possibilidade distante. Na verdade, isso está exclusivamente nas mãos de Maduro. Depende dele agora
comprar ou não essa briga. E pior ainda, dentro dos Estados Unidos, pior ainda do ponto de vista do Maduro, dentro dos Estados Unidos, Donald Trump tem o apoio inclusive dos democratas para tomar esse tipo de decisão. Não existe democratas, a não ser uma ala extremamente minoritária e radical, que apoie o governo de Nicolás Maduro. Pelo contrário, o partido majoritariamente apoia as ações de Donald Trump, reconhecendo, por exemplo, que Juan Guaidó é o novo presidente da República. Acontece que do outro lado nós temos a Rússia, que apoia a Venezuela, mas ninguém sabe exatamente até que ponto Vladimir Putin está disposto a manter esse posicionamento e até mesmo enfrentar os Estados Unidos nesse quesito. Fato é que os Estados Unidos estão muito convictos de que Nicolás Maduro não é o presidente do país. E se ele tentar algo contra uma das nações mais poderosas do mundo, essa história não vai acabar bem. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.